E quando uma história parece terminar, Deus já está preparando a próxima fase, porque o fim de um ciclo nunca pega Deus de surpresa. Na verdade, Ele já está levantando novos líderes, novas direções e novos começos. Hoje entramos em mais uma transição importante da Bíblia. Saímos do primeiro livro dos Reis, onde vimos o fim do reinado de Acabe e um cenário marcado por idolatria e desobediência. E entramos no segundo livro dos Reis, onde veremos a continuidade dessa história, com juízos, milagres e atuação ainda mais intensa dos profetas. E antes de começarmos, já deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Se essa mensagem fizer sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar acompanhando a série Leitura Bíblica em um ano. Olá, queridos! A paz do Senhor. Antes de entrarmos no capítulo 1 de 2 Reis, é importante entender essa transição. O primeiro livro dos Reis termina com a morte de Acabe, um dos reis mais perversos de Israel. Mas o sistema que ele ajudou a fortalecer continua. A idolatria ainda domina o reino do norte. A influência de Jezabel ainda está presente. E o povo continua distante de Deus. Agora, em 2 Reis, vemos a continuidade dessa realidade. Mas também vemos Deus agindo de forma ainda mais direta, principalmente através dos profetas Elias e Eliseu. É como se Deus estivesse dizendo: mesmo em meio ao caos, eu ainda estou no controle. No capítulo 1, vemos o filho de Acabe, Acasias, assumindo o trono, mas ele segue o mesmo caminho do pai. Depois de sofrer um acidente, ele busca direção, mas não de Deus. Ele envia mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, ou seja, mesmo sendo rei de Israel, ele procura respostas em outro deus, e isso provoca uma resposta imediata. Elias é enviado para interceptar os mensageiros, e ele traz uma palavra dura: por acaso não há Deus em Israel, para vocês irem consultar outro Deus? E então declara que Acasias não se levantaria daquela enfermidade, mas morreria. O rei, ao saber disso, tenta reagir. Ele envia soldados para prender Elias. Mas aqui vemos o poder de Deus em ação. O primeiro grupo chega e Elias declara juízo. Fogo desce do céu e consome todos. O segundo grupo tem o mesmo fim, mas o terceiro grupo chega de forma diferente. O comandante se humilha, reconhece a autoridade de Deus e pede misericórdia. E isso muda tudo. Elias vai com ele e confirma a palavra ao rei. Acasias morre exatamente como foi profetizado. Aqui aprendemos algo forte. A forma como nos aproximamos de Deus faz toda a diferença. No capítulo 2, temos um dos momentos mais marcantes de toda a Bíblia: a despedida de Elias. Deus estava prestes a levá-lo, e Elias sabe disso. Ele passa por várias cidades, Betel, Jericó, e Eliseu insiste em não deixá-lo. 3 vezes Elias diz para ele ficar, e 3 vezes Eliseu responde: eu não vou te deixar. Isso revela fidelidade, compromisso e sede por aquilo que Deus estava fazendo. E então Elias pergunta: o que você quer que eu te faça antes de partir? E Eliseu faz um pedido ousado: porção dobrada do teu espírito. Ele não pede posição, nem reconhecimento. Ele pede capacidade espiritual. Elias responde que aquilo não era simples, mas diz que, se Eliseu o visse sendo levado, receberia. E então acontece. Um carro de fogo, com cavalos de fogo, separa os dois, e Elias é levado ao céu em um redemoinho, um dos momentos mais sobrenaturais das Escrituras. E Eliseu vê.
e naquele instante o manto de Elias cai. Eliseu pega o manto e ali começa uma nova fase. Ele volta ao rio Jordão, bate com o manto nas águas e declara: onde está o Senhor, Deus de Elias? As águas se abrem e todos reconhecem o Espírito que estava sobre Elias. Agora está sobre Eliseu. Depois disso, vemos dois acontecimentos que mostram o início do ministério de Eliseu. Ele purifica as águas de uma cidade, trazendo vida onde havia morte, e também declara juízo sobre jovens que zombavam dele. Isso mostra que o ministério profético carrega tanto graça quanto autoridade. No capítulo 3, vemos um cenário político novamente. Jorão, outro filho de Acabe, assume o trono de Israel. Ele não é tão perverso quanto seus pais, mas ainda não anda completamente com Deus. Moabe se rebela contra Israel e Jorão se une a Josafá, rei de Judá, para enfrentar a situação. Mas no meio da jornada, falta água. O exército está em risco e, mais uma vez, surge a necessidade de buscar direção. Josafá pergunta por um profeta do Senhor e então chamam Eliseu. No início, Eliseu deixa claro que não tem consideração por Jorão, mas decide ajudar por respeito a Josafá. E então ele pede algo curioso: um músico. Enquanto o músico toca, a mão do Senhor vem sobre Eliseu e ele profetiza: mesmo sem vento, nem chuva, aquele vale se encheria de água. E mais, Deus entregaria Moabe nas mãos deles, e tudo acontece como foi dito. A água aparece de forma sobrenatural, o exército é sustentado e a vitória vem. Ao longo desses capítulos, vemos uma transição poderosa. Elias se vai, mas o propósito continua com Eliseu. Reis mudam, mas Deus permanece o mesmo, e mesmo em meio a erros humanos. Deus continua agindo com poder. E a grande lição é: Deus não depende de uma pessoa. Ele continua sua obra através de gerações. E a pergunta que fica é: você está preparado para continuar aquilo que Deus começou? Ou está apenas observando de longe? Porque o manto pode até cair, mas alguém precisa estar disposto a pegá-lo. Se essa mensagem falou com você, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender sobre propósito e continuidade. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios da série Leitura Bíblica em um ano. Que Deus abençoe sua vida.